Sejam bem-vindos ao Vida e Doutrina. Hoje o nosso tema é obsessão espiritual. Recebemos aqui no estúdio Samuel Magalhães, profundo conhecedor, um estudioso dos fenômenos espíritas. Samuel, muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco, dividir a sua história e conversar hoje sobre o tema obsessão espiritual. Você, quando criança, passou por uma fase bem difícil, não é verdade? É verdade, Carlos. Diferentemente de muitas pessoas que chegam à casa espírita pelas portas do conhecimento, eu cheguei pelas portas da dor, né, da angústia, do sofrimento, em parte causado pelo desconhecimento daquilo que me ocorria. Ainda criança, 6, 7 anos de idade, tinha alguns fenômenos de vidência e que eu conversava com a minha família que acolá, comentava sobre o que eu via, mas as pessoas achavam que era coisa de criança ou talvez até pelo desconhecimento, já que não tinham nunca ouvido falar sobre espiritismo, moravam nessa época no interior do Ceará, que é o meu estado de origem. E isso foi, digamos assim, amiudando esses fenômenos. Aí tive também fenômenos auditivos, depois começaram alguns fenômenos que a doutrina espírita classifica-os através de Allan Kardec de fenômeno de efeitos físicos, de modo que, com o passar dos anos, foi se instalando também um processo de influência espiritual, digamos assim, danoso, ocasionado por espíritos ainda inferiores, pouco adiantados, e que me levaram à busca de tratamento, tanto no campo da medicina, da psiquiatria, como depois eu fui, felizmente, conduzido às portas da doutrina espírita. E começou a partir dos 7 anos de idade. Como é que você ouvia vozes, você via pessoas? Como é que era? Quais eram os sintomas que você tinha? O que você via? Nessa época eu via, digamos assim, como vejo você aqui agora. Nesse tempo, e logicamente que essas evidências elas eram ocasionais, não eram tão amiudadas. Mas recordo de um episódio que me aconteceu, nessa época morávamos em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. E minha mãe me pediu para ir fazer uma compra em um mercadinho próximo de casa, talvez uns 70, 80 metros de casa. Na época eu achava que era mais longe, que era criança. A criança tem essa questão, as dimensões para ela são outras. E era em torno de 6, 7 horas da noite já, e eu estava voltando para casa e eu vi um homem em cima do poste da rede elétrica. Em cima do poste do fio? Acima do poste, né? Então eu parei e levantei a cabeça, depois refletindo com calma, principalmente depois que passou o tempo, que foi um fenômeno genuíno de evidência. Porque eu não estava olhando para cima quando eu vi o homem, eu estava olhando, estava caminhando, estava olhando para a minha frente. Mas então eu parei e levantei a cabeça e vi que o homem estava suspenso acima do poste, em torno de talvez 1 metro, 1,5 metros, ele flutuava acima do poste. Então aquilo me deu um calafrio e um medo muito grande. E eu então corri para casa e disse para minha mãe que tinha visto um homem em cima do poste. E aí, o que ela falou? Ela disse: que conversa, menino, não tem ninguém em cima do poste essa hora não. Não, mas estava lá e eu tentei explicar. E, digamos assim, fui instado a não pensar e não falar naquilo. Esse foi um fenômeno, um fato que nunca me saiu da memória. E é como se isso estivesse acontecendo hoje comigo. E alguns desses fenômenos, eles ficam gravados na mente da gente como se você gravasse na cortiça com ferro em brasa. Você depois não consegue mais tirar. Então é uma lembrança nítida, apesar da minha pouca idade, que eu tenho como se fosse um fato passado há muito pouco tempo. Como é que era para uma criança tão nova, de 7 anos ali, já começar a ter essas visões e passar para a família não ter um retorno positivo, né? A maioria eram católicos? Todos católicos. Não, mas aí... resistência sobre o tema, achava que... Na verdade, o desconhecimento do tema, né?
Mas isso terminava sendo levado até com uma certa naturalidade, porque eu achava, talvez, que as crianças inventavam essas coisas, como muita gente ainda hoje pensa isso. Mas eu tinha um medo muito grande, às vezes, de dormir num calor terrível, e à noite eu me cobria, às vezes, inteiro, e eu não gosto de me cobrir, mas eu cobria nesses dias que eu estava com medo, porque via ou ouvia alguma coisa, né? Mas o tempo foi passando, nessa época também eu comecei a frequentar mais a igreja, eu fui coroinha no Salesiano, lá em Juazeiro do Norte, e sempre tive envolvido com, digamos assim, as práticas religiosas de uma maneira mais acentuada. E aquilo causava um certo alívio, mas das vidências eu passei a ter a questão de ouvir também. Então eu ouvia o que ninguém ouvia, como ainda hoje, ainda ouço, embora menos, na época eu ouvia muito mais, estava nesse processo de eclosão, mas a família foi acomodando. E às vezes eu passava 2 meses sem ter nenhuma dessas manifestações, de modo que o tempo foi passando até que fomos morar em Fortaleza, isso no início da década de 70. Já com quantos anos? Aí eu estava com 12, 13 Chegando anos na adolescência, de idade, na adolescência. Aflorou? Aí esses fenômenos, eles se intensificaram bastante, principalmente a audição. Eu ouvia trechos de conversa, ouvia pessoas caminhando onde não tinha ninguém, especialmente à noite, e depois eu passei aos fenômenos de psicofonia, psicofonia sonambúlica, porque tem dias que eu não lembro de nada. A psicofonia são os fenômenos em que os espíritos falam através de você, no caso do médium, né? Mas que você não sabia que era um médium. Não, né? e nós temos a psicofonia consciente e temos a psicofonia sonambúlica. E à época, nesse processo de influenciação, eu tinha aí a psicofonia sonambúlica mesmo, dias da minha vida que eu não lembro de nada, horas da minha vida que eu não lembro de coisa alguma, como se eu estivesse ausente do meu próprio corpo, da realidade que me cercava. Então, nesse período aí, a família começa a procurar ajuda psiquiátrica e eu tive muitas internações em Fortaleza, nos hospitais psiquiátricos de lá. Estive muitas internações no Mirai Lopes, que é um hospital muito conhecido de lá, no Instituto de Psiquiatria do Ceará também, estive na Casa de Saúde São Gerardo também, no Antônio de Pádua, que era de orientação espírita. Esse hospital hoje não existe mais lá em Fortaleza. Então tive muitas internações, mas que não traziam o resultado que a gente buscava, que era o restabelecimento pleno do equilíbrio. Bom, Samuel, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e voltaremos para saber um pouco mais sobre a história de obsessão espiritual do Samuel Magalhães. Até daqui a pouco. Ele foi vítima de uma forte obsessão espiritual desde a infância. Passou por clínicas psiquiátricas e hoje é um profundo estudioso da doutrina espírita. Estamos conversando com Samuel Magalhães sobre o tema obsessão espiritual. Vamos aproveitar agora para o pessoal de casa saber um pouco mais sobre o tema. Nós aprendemos na doutrina espírita que na qualidade de espíritos imortais, nós travamos relacionamentos não só com as pessoas que podemos enxergar, com os chamados vivos, mas também com aqueles que já passaram para o outro lado da vida. Os espíritos, que somos nós mesmos, apenas com a diferença de que nós ainda temos um corpo e eles não. Como a vida é relacionamento, e como na base da vida estão as relações, cada um de nós relaciona-se com aqueles seres com os quais mantém uma sintonia. É uma espécie de rádio. Se você sintoniza numa estação, vai ouvir um determinado tipo de música. Se você muda a estação, ouve outro tipo de música. O problema
é quando você sintoniza com seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, que te fazem mal, que começam a intensificar os seus defeitos, que começam a intensificar as suas fraquezas e começam a trazer para o seu coração um sentimento de revolta para com Deus, para com as leis divinas, um sentimento de tristeza, de desânimo ou pior ainda, um sentimento de ódio, de rancor, de maldade, de violência. Nessa hora, cuidado, meu amigo. Você pode estar sendo vítima de você mesmo, porque nós somente atraímos aquelas pessoas que têm o que estão no nosso coração. Se você sente essas influências malévolas, não será possível afastá-las sem remover do seu coração essas dificuldades. É então mudando a maneira de pensar, mudando o sentimento, que nós vamos conseguir nos libertar dessas relações tão ruins, tão perniciosas para todos nós. É preciso confiar no bem, ainda que você se sinta injustiçado. É preciso acreditar no perdão, porque o perdão liberta, ao passo que o ódio escraviza. É preciso acreditar no bem, ainda que o bem, aparentemente, não traga recompensas imediatas. E é preciso acreditar que as dificuldades serão superadas com ternura, com firmeza, mas com ternura. Bom, Samuel, você passou pelas clínicas psiquiátricas, momento de internação, muito medicamento. Como é que foi esse período na sua vida? Olha, foi um período difícil, de incertezas, mas também de esperança, né, de restabelecer o equilíbrio. Porque quando eu não estava sob a influência desses espíritos, era uma pessoa normal, eu trabalhava, eu estudava, tinha o lazer, vivia como qualquer pessoa. Mas quando as influências se acentuavam, aí nesse período que começaram as incorporações, como se diz comumente, hoje em dia, na linguagem, digamos assim, vulgar, dos fenômenos espíritas, eu passei a ter esses lapsos de memória, em que eu não lembrava de nada, né? Então, foi um período realmente difícil. E chegou ao ponto de eu ter que abandonar a escola, abandonar trabalho. Eu já não estava mais fazendo coisa alguma, só ficava em casa, porque não tinha condição, assim, de trabalho, né? Esse foi um período muito difícil, principalmente aí quando eu estava já próximo aos 20 anos, porque esse período durou uns 10 anos na minha vida. 10 anos sem saber o que era exatamente. Né? 10 anos a partir dos fenômenos, digamos assim, da psicofonia, da incorporação sonambúlica. Dos 13 aos 23, aproximadamente. Aí mais ou menos de 12 aos 22, que é quando eu conheci a doutrina espírita. E como é que foi? Quando você descobriu que aqueles fenômenos que você passava, que ela era uma obsessão espiritual? Olha, naquela época, eu já tinha ouvido falar em algumas vezes no espiritismo, mas eu não dava muita crença a essas coisas, apesar de passar por esses fenômenos. Era estudante na época de engenharia civil, eu era professor de matemática, eu tenho um irmão que na época ensinava física, então vivia com as questões científicas concretas, então achava difícil acreditar nessas coisas. Mas por recomendação de um dos médicos que me assistia, o Dr. Roberto Campelo, orientou uma irmã que eu tenho, Inácia, a Inácia também é médica, pediatra, que me levasse a uma casa espírita na busca de um tratamento alternativo. E eu recordo que eu não queria ir. Então disseram, vamos levar você à praia. Então me levaram dizendo que eu estava indo à praia. E me levaram, na verdade, ao Lar Fabiano de Cristo, na casa de Maria Alice, lá em Fortaleza, na Aldeota. E lá uma senhora que ficou muito minha amiga, a Graça, que era supervisora,
o Lar Fabiano é de orientação espírita. Ela conversou comigo, perguntou se eu tinha vontade de vencer esses problemas. Eu digo, mas é claro, é lógico. E ela explicou o que era mediunidade, como é que as coisas aconteciam. E me presenteou com o Evangelho segundo o Espiritismo, uma edição do ID de bolso. E ali nós voltamos, não fomos nem à praia. De lá nós fomos para casa de novo. E eu levei o livro, guardei. No outro dia de manhã eu acordava muito cedo, sempre acordei muito cedo, continuo acordando cedo. Acordei talvez 5 horas da manhã e lembrei do livro. Digo, vou ler aquele livro. E peguei o livro e fui ler o Evangelho. E comecei a ler, comecei a identificar que a minha necessidade era aquela que o Evangelho estava falando. E eu li o Evangelho em um dia. O Evangelho todo? O Evangelho inteiro. Tive um lapso assim, de um cochilo, não sei se alguns minutos, tive uns sonhos coloridos. Depois eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu estava fora do corpo. Desdobrado. Mas li o livro no dia. Então, no dia seguinte, nós voltamos. Aí eu pedi para ir falar com a moça. Já não precisou mais ninguém me enganar para levar lá. Eu digo, vamos lá, quero falar com ela. E eu cheguei. Ela disse, aí, você já começou a ler o livro? Eu digo, mas eu já terminei. E ela me olhou com a cara como que disse, tadinha, é doente mesmo, porque leu o livro num dia. Olha só, né? E me presenteou com o Livro dos Espíritos. Esse eu demorei mais, passei 2 dias para ler o Livro dos Espíritos. E desde esse dia, já está com 32, 33 anos, eu não tomei mais os remédios controlados, que até então eu vivia tomando. Então o remédio estava na doutrina. Estava na doutrina, né? Eu lembro de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Bom, então vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco, conversando um pouco mais com Samuel Magalhães, aqui no Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, conversando hoje sobre obsessão espiritual com Samuel Magalhães. E agora temos um recado para quem está passando pela situação, né, ou conhece alguém que está passando pela situação, vivenciando esse problema. Uma pessoa que esteja passando por um processo de obsessão espiritual, ou seja, o domínio de um espírito ou mais de um espírito que está lhe prejudicando e fazendo mal, nós aconselhamos a pessoa buscar uma casa espírita e utilizar das atividades comuns na casa espírita, o passe, a água magnetizada ou fluidificada, fazer hábito de orar ao levantar, orar ao dormir. Também a pessoa deve procurar esclarecimento, se ela tiver condições para tal, estudar, a fim de se equilibrar mais e mostrar como agir em relação a essa ação espiritual inferior. Nós devemos aconselhar também, sugerir, melhor dizendo, que no processo de obsessão espiritual, o melhor é você se prevenir, evitar qualquer coisa, qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer ato que possa fazer sintonia com uma entidade espiritual que possa nos prejudicar. Mas, instalada a obsessão, é importante, então, a pessoa buscar um socorro. Esses que nós falamos da casa espírita, ou conforme o grau da obsessão, se ela for muito intensa, procurar uma ajuda médica ou psicológica concomitantemente com o auxílio espírita. Bom, Samuel, e a questão do estudo, então, do espiritismo, o trabalho que você realizou nas casas, também te ajudou bastante a entender melhor o que passava com relação à obsessão espiritual. Como foi esse processo? O espiritismo muito racional, fala com propriedade sobre esses fenômenos, sobre as suas causas, sobre a finalidade desses fenômenos e como devemos nos portar para aprendermos a lidar com eles e utilizá-los em benefício do nosso próprio crescimento e o crescimento do nosso próximo. Então, o que mais me chamou a atenção no espiritismo de imediato, eu que tinha uma mente concreta, porque vivia nesse meio, foi a racionalidade da doutrina espírita. Isso me chamou a atenção. E depois me acenou com a esperança, que é a mensagem do Evangelho, que nos diz que nós podemos nos melhorar e que nós vamos atrair nas influências
de acordo com o nosso estado d'alma, com aquilo que nós pensamos, com o que nós sentimos, com aquilo que nós buscamos. Aí você entende que o que Jesus nos diz, que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, direcionar a vida para aquilo que realmente nos interessa. Então, quando eu disse que não queria mais tomar remédios controlados, todo mundo ficou apavorado lá em casa, que era só o que me acalmava, eram esses remédios. E agora, o que é que vai ser? E eu não precisei mais tomar os remédios, mas me dediquei ao estudo da doutrina espírita. Com 3 meses eu já tinha lido a codificação, já tinha lido a obra de André Luiz, né? Então fui mergulhando nesse universo e começando a trabalhar, ajudar no centro. Lógico, quem está doente não pode chegar querendo fazer palestras, aplicar passe, não. Eu chegava e ia varrer, ia limpar o centro, chegava mais cedo para ajudar. Porque os espíritos inferiorizados, eles não se predispõem ao trabalho. Se você está no trabalho, ou eles se modificam para ir com você, ou eles te abandonam. Esse é o caminho da cura, que é a terapia, né? E daí fui passando para outras atividades, para o campo da assistência social, depois fui introduzido nas reuniões mediúnicas, quando já tinha conhecimento e equilíbrio, e estou na doutrina muito feliz durante esses mais de 30 anos, e como diz um grande amigo meu, ainda morro disso. Então, de acordo com esses benefícios que você teve através da doutrina espírita, né, o conhecimento que você teve, também teve os estudos, né? Você evoluiu, você virou um estudioso da doutrina. Olha, Carlos, o estudo, para que nós possamos conhecer o assunto, ele é de fundamental importância no tratamento dos processos obsessivos. O Espiritismo nos ensina, aprendemos com Allan Kardec e também com outros autores, tanto encarnados e desencarnados, que esse processo de influenciação que todos nós sentimos num grau maior ou menor, dependendo do momento que estamos vivendo, ele é uma realidade. Nós vivemos um mundo de ondas e somos influenciados na mesma medida que também influenciamos. E o que o Espiritismo chama de obsessão, que vai desde a obsessão simples até a possessão, aí em gradações variadas, diz respeito à influência de um espírito inferiorizado, que não quer dizer que seja maléfico, mas um espírito que está em desequilíbrio. Necessitado. Necessitado, pode ser por uma angústia, por depressão, pelo vício e também pela maldade, pela crueldade. Normalmente, o que acontece é que aqueles espíritos que causam obsessão são credores do passado. Muito obrigado, Samuel Magalhães, por ter abordado com a gente hoje a sua vida, né, a sua história com relação ao tema obsessão espiritual. Muito obrigado por ter compartilhado, Carlos, com a gente esse momento. Obrigado a todos e deixo aqui o meu abraço fraterno a todos os companheiros de humanidade que hoje morejam aqui na Terra. Muito bom. E o nosso programa sempre termina com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje o trecho que foi escolhido, separado aqui para nós, está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. De 2 espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se o preferirem, promanam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Como você mesmo falou, né? Temos os nossos débitos, temos também as coisas boas que fizemos e sempre vai acompanhando a gente na nossa história. Isso é verdade. Não é verdade? Agradecemos a audiência de todos. Esperamos também no próximo Vida e Doutrina aqui na FEB TV.